Olá, eu sou o professor Wesley Silva e hoje eu estarei trabalhando com vocês a disciplina de Psicologia da Educação, parte 2. E dentro dos seus principais preceitos a serem abordados, hoje iremos discutir um pouco sobre a questão do desenvolvimento humano, para que vocês possam estar acompanhando e articulando as nossas apresentações, as nossas discussões. Eu disponibilizarei esse slide para vocês no grupo de WhatsApp ou, consequentemente, em uma área de materiais complementares na plataforma. Dentro dos principais objetivos que iremos ser trabalhados hoje, serão abordados um dos principais objetivos, que é identificar os principais aspectos das fases e teorias e suas influências para o desenvolvimento humano. Na disciplina passada, da parte 1 da Psicologia da Educação, nós tivemos a questão do início, de quando a criança se desenvolve, de quando ela desenvolve a própria mente, até a parte dos 12 anos. A partir de agora, a gente vai ver um pouco sobre a questão da adolescência, a fase adulta e até chegar no período de idoso. Então, dentro dessa faixa etária, a gente vai estar articulando um pouco sobre a questão do desenvolvimento humano, a que ponto o ser humano está desenvolvendo sua mente baseada nesses preceitos. Bom, a Jane, que é o período crítico para a aquisição da linguagem, temos como das principais teorias a teoria de Leidenberg, em 1967. A Jane ela faz uma descoberta em 1970, aos 13 anos, sobre essa teoria, que é baseada justamente sobre os conceitos da aprendizagem em si, de quando que o ser humano ele consegue desenvolver a sua mente baseada em alguns critérios de aprendizagem. Levanta questões sobre os períodos críticos do desenvolvimento da linguagem em si, e como que ela poderá utilizar a comunicação como um dos seus principais preceitos para manter a articulação de movimentos de informações sendo repassadas e sendo transmitidas de acordo com o tempo. Outro ponto é a questão da aprendizagem, a aprendizagem da linguagem, a aptidão do adulto versus a aptidão da criança, ou seja, a linguagem que é assegurada dentro da fase adulta, ela não é a mesma linguagem, ou seja, que eu vou a mesma facilidade de compreender o tipo de linguagem que eu vou estar trabalhando dentro do período quando é criança. Então, aqui ele traz o quê? A aprendizagem, a diferença dos níveis de aprendizagem dentro da diferença dessas fases, na questão da criança para a fase adulta. Indicadores de estudo. O que é desenvolvimento humano e como o seu estudo evolui? Essa pergunta ela equivale justamente o que? O desenvolvimento humano está inteiramente associado sobre os níveis de desenvolvimento da mente do ser humano. Então, isso é associado à questão do comportamento, da linguagem que é atribuída e dentro das informações que eles vão conseguir articular, que eles vão estar conseguindo desenvolver a partir das informações que vão estar sendo adquiridas. O que os cientistas do desenvolvimento estudam? Basicamente, eles estudam o comportamento, como eu havia dito anteriormente, e é baseado nos critérios que estão associados aos os elementos que são assegurados às informações que as crianças ou o indivíduo, dentro das fases estipuladas, vão estar conseguindo desenvolver. Então, todas essas manifestações de comportamento vão estar associadas sobre os seus níveis de aprendizagem. Como que a criança ela consegue aprender, pegar as informações, assimilar informações, para conseguir adquirir de acordo com o seu nível de assimilação. Assim, ele vai desenvolver a sua mente com o acúmulo de informações e assim ele poderá estar desenvolvendo algum tipo de aprendizagem, de habilidades, no caso, de acordo com o seu nível de aprendizagem. Da mesma forma, quando ele chega na fase adulta e assim quando chega no final da vida, que é o idoso. Então, todos esses faixas etárias, eles equivalem a um nível de aprendizagem diferente. Então, é isso que exatamente os cientistas estudam dentro do período do desenvolvimento humano. Que tipos de influência fazem uma pessoa ser diferente da outra? Então, é basicamente o meio em que ele ocupa. Então, o meio que ele ocupa faz com que ele mantenha um nível de acúmulo de informações diferenciadas, que faz com que ele mantenha um desenvolvimento da mente diferente. Ou seja, se uma criança, dentro do seu período
educacional, se ele é educado de uma forma adequada, se ele mantém hábitos hábitos educacionais em que o seu nível de aprendizagem ele é desenvolvido, então, basicamente, ela sofre por uma influência diferente da criança que não recebe esse tipo de processo educacional. Então, isso é baseado justamente sobre os tipos de espaço em que ele vai estar inserido. Então, nessa questão do processo de aprendizagem da criança, ela está assegurada sobre o espaço em que ela vai estar ocupando e assim ela vai manter um nível de aprendizagem maior até ela chegar numa fase adulta em que o seu nível de aprendizagem está muito mais desenvolvido e na qual ela vai conseguir manter uma consciência bem mais equilibrada da criança que for trabalhada isso desde o início. Na quarta pergunta, quais são os 7 princípios da abordagem ao desenvolvimento do ciclo de vida? Essa pergunta eu vou deixar em aberto, na qual vocês vão estar conseguindo responder e assimilar de acordo com as nossas explicações dos slides seguintes. O estudo formal do desenvolvimento humano. Ele é baseado no estudo científico do desenvolvimento dos humanos, na qual nós temos o que? O desenvolvimento é sistemático, até porque a gente mantém sobre a organização e planejamento de como que o nível de desenvolvimento da mente humana ela é capaz de desenvolver, então por isso que é considerado como desenvolvimento sistemático. Desenvolvimento adaptativo, até porque é necessário que quando a gente for inserido dentro de um espaço, dentro de um novo hábito de processo de desenvolvimento, então a gente vai passar pelo processo de adaptação. Então, o critério do desenvolvimento adaptativo também é inserido nesse contexto. O desenvolvimento dura a vida toda, até porque a gente está sempre em constante processo de aprendizagem. A gente sempre acaba falando isso constantemente, em quase todas as aulas, em quase todos os campos de experiência educacional. A gente está sempre batendo nessa mesma tecla em dizer que a gente está em constante processo de aprendizagem. Então, por isso que o ser humano também ele está sempre inserido dentro de um constante processo de desenvolvimento. Os estudos são baseados no Stanford, que é justamente sobre as crianças superdotadas, que é quando justamente as crianças elas mantêm uma superdotação, elas conseguem aprender as coisas com mais facilidade, bem mais rápido do que as outras crianças, e até mesmo sobre os adultos, que consideravelmente, cientificamente, eles mantêm uma mente mais desenvolvida do que as das crianças, mas há umas crianças que acabam superando a mente do adulto. Então, a gente sempre considera isso como crianças superdotadas. Então, hoje em dia não é mais muito comum, mas sempre acaba existindo esse tipo de experiência. Os estudos de crescimento e orientação de Berkeley, que são justamente os estudos baseados em uma contemporaneidade, ou seja, dentro de uma atualidade sobre os tipos de mentes que são trabalhadas atualmente. O estudo de Oakland sobre o crescimento, ou seja, de como que a criança consegue crescer até chegar no final do ciclo da vida, que é justamente quando ele chega na última fase, na terceira idade, digamos assim. Então, ele mantém esse tipo de critério como baseado no mais articulado sobre os níveis de crescimento da criança. Agora, quais são os 4 métodos da psicologia do desenvolvimento? É descrever, ou seja, um exemplo, quando as crianças pronunciam suas primeiras palavras, então é um dos principais critérios para descrever de como que a criança consegue. Então, é a partir da vocalização, que é justamente quando ele utiliza a fala para transmitir e pronunciar as primeiras palavras, que a gente vai conseguir compreender e descrever de como que a mente dela está sendo desenvolvida. Então, se a criança ela mantém uma dificuldade de articulação, de falar, então ela fala lento, às vezes ela enrola muito, elas não chegam a pronunciar as palavras corretamente, a gente faz o embromation ali, então a gente consegue ver que a mente dela é menos desenvolvida, então ela desenvolve mais lentamente, porque justamente de acordo com os cientistas e os especialistas, eles descrevem que o quê? Que a partir do nível de desenvolvimento da mente que é transmitido através da fala. Então, se a criança ela consegue manter uma articulação lenta, então, consequentemente, a sua consciência e a sua mente ela trabalha lentamente. E é isso, com o tempo, ela vai conseguindo se desenvolver com mais facilidade, até chegar na fase adulta em que ela consegue manter o desenvolvimento da mente por completo. Prever
temos como exemplo o atraso do desenvolvimento da linguagem afeta a fala, como eu acabei de falar. Então, essa descrição é feita minuciosamente, então a gente já prevê que quando a gente tem esse tipo de problema, ela já tem uma mente um pouco mais lenta, e explicar como que as crianças aprendem a usar a linguagem, ou seja, essa explicação ela mantém o quê? É justamente quando eu consigo assimilar sobre o nível de aprendizagem da criança a partir do desenvolvimento da própria fala. Modificar, temos como exemplo a terapia, pode ajudar nos atrasos da fala, é justamente quando essa articulação, a falta de articulação da criança no desenvolvimento da fala, ele acaba sendo apropriado sobre os principais mecanismos que pode estar utilizando para manter um desenvolvimento bem maior através de tratamentos e terapias que pode estar auxiliando o desenvolvimento da própria fala, também como o desenvolvimento da própria mente. Nos domínios de desenvolvimento, temos as mudanças de estabilidade, que é o desenvolvimento físico, que é associado ao corpo, cérebro, sentidos, habilidades motoras e saúde. Desenvolvimento cognitivo é justamente a aprendizagem, a memória, o julgamento moral, linguagem, pensamento e criatividade. O desenvolvimento psicossocial é a personalidade, a vida emocional e os relacionamentos. Então, aqui está bem resumidamente para que vocês, e bem claro, para que vocês consigam compreender qual tipo de desenvolvimento é associado às habilidades que a gente está desenvolvendo. Períodos do ciclo de vida, uma construção social, com base em percepções subjetivas ou superposições, varia conforme a cultura, muda com as gerações, a introdução do conceito de adolescência nas sociedades industriais é recente. Aqui ele coloca justamente sobre as fontes que são asseguradas sobre o ciclo da vida na construção social, ou seja, na socialização de alguns conceitos que são atribuídos no desenvolvimento propriamente do indivíduo de forma geral. Aqui está uma tabelazinha com o período do ciclo da vida, de quando é que é associado o pré-natal, primeira infância, segunda infância. Aqui vocês podem estar dando uma olhada, eu estou passando só uma pincelada para que vocês consigam pegar, porque o tempo é pouco. Mas eu vou deixar disponível esse slide para que vocês possam estar dando uma olhada mais minuciosa. Nas influências do desenvolvimento, temos o quê? Os indivíduos eles variam no ritmo e no tempo de desenvolvimento devido à hereditariedade, que são o quê? São traços herdados de pais biológicos, o ambiente, que são relacionados às influências físicas e sociais, e a maturação, que são as consequências de padrões físicos e comportamentais. Então, tudo isso está associado exclusivamente sobre as influências que ajudam no desenvolvimento do ser humano. Contexto de desenvolvimento família. O que é a família? Depende. Por quê? Porque estão associados o quê? Temos o pai, a mãe e a criança. Duas pessoas do mesmo sexo são mantidos como uma forma de padronização. E ainda temos também a questão dos avós, e os pais e tios ainda inseridos também dentro, como se fosse um meio familiar. Então, o que é, quando se trata de família, são o quê? São assegurados a todas as pessoas que têm um certo tipo de transmissão afetiva e educacional dentro do processo de desenvolvimento da criança. Então, necessariamente não precisa manter aquele padrão de pai e mãe para manter os conceitos de família, mas sim qualquer pessoa que esteja associada a manter uma transmissão de afetividade e ensinamentos educacionais para o desenvolvimento exclusivo do indivíduo. Dentro da questão familiar nuclear, nós temos duas gerações, pais e filhos, que estão associados à unidade econômica de origem da agricultura, dominante nas sociedades ocidentais, um número crescente de quê? De pais que trabalham, enteados, lares gays ou lésbicas e pais solteiros. Então, isso está assegurado, como eu acabei de falar anteriormente, como é assegurado sobre a questão do meio familiar. Na família estendida, tem a associação de parentescos multigeracionais, que é incluído os avós, primos, tias e qualquer outros, que ele também mantém papéis sociais que se tornam um pouco mais flexíveis, digamos assim.
Bom, então, como o tempo está finalizando essa nossa primeira videoaula, então eu vou deixar disponível esses slides para que vocês mantenham um conhecimento bem mais amplo relacionado a isso. E a gente continua no próximo